Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declaro aberta a sessão. Convido a colega Annelise Grimm Horst para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Considerando que o colega vereador Renato Gaspar Herbert solicitou licença para tratar de interesse particular, passamos a posse da respectiva suplente. Convoco a suplente Maristela Hort para que se posicione à minha esquerda, estenda a mão em direção às bandeiras e para que proceda o juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi conferido pelo povo de Westfália, manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, observar as leis, defendendo a autonomia municipal e promover o bem geral do município, confirmando como assim o prometo. Assim o prometo. Convoco a vereadora Maristela Hort para que entregue os documentos e para que firme o termo de compromisso de posse. Declaro-a empossada. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2025. Ata número 22 de 2025, ordinária. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Westfália, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Annelise Grimm Horst, Carlos Melman, Diego Antônio Rodavelli, Evandro Allert, Gilberto Bot, Renato Gaspar Herbert, Sidmar Lindemann e Valéria da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Alexandre Grana para proceder à leitura de uma passagem bíblica. Na sequência, foi lida a ata da sessão ordinária número 21/2025, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi apreciado e aprovado também por unanimidade o pedido de licença do vereador Renato Gaspar Herbert, PSDB, para tratar de interesse particular pelo período de 30 dias, a partir de 5 de fevereiro de 2026. Uso da tribuna. Vereador Alexandre Grana. Vereadora Annelise Grimm Horst. Vereador Diego Antônio Radavelli. Vereador Carlos Melman. Vereador Evandro Allert. Vereador Renato Gaspar Herbert. Ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo número 148/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar professores e monitores em caráter temporário e de excepcional interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Poder Executivo número 149/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar professores de Educação Física e Inglês em caráter temporário e de excepcional interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei
do Poder Executivo, número 150/2025, altera o valor do Vale Alimentação no âmbito da administração direta no município de Westfália. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 6 votos. Os vereadores Carlos Bellmann e Annelise Grimhorst declararam a abstenção na votação do projeto de lei por possuírem vínculo funcional. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 151/2025, fixa o valor do padrão de referência salarial para 2026 e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 6 votos. Os vereadores Carlos Bellmann e Annelise Grimhorst declararam a abstenção na votação do projeto de lei por possuírem vínculo funcional. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 152/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no valor de R$13 mil e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 153/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Poder Executivo número 154/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$20 mil e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei do Poder Executivo número 155/2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 02/2025, de autoria do vereador Carlos Bellmann, denomina de Rua Jorge Feigenbaum a via pública até então identificada como Rua D, no município de Westfália, Rio Grande do Sul. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 03/2025, concede a revisão geral anual da remuneração ao prefeito e vice-prefeita municipal de Westfália. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 04/2025, concede a revisão geral anual da remuneração dos vereadores do município de Westfália, Rio Grande do Sul. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 05/2025, concede a revisão geral anual da remuneração dos secretários municipais de Westfália, Rio Grande do Sul. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Legislativo número 06/2025, autoriza reajuste nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Westfália. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Decreto 01/2025, acolhe parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas do senhor Joacir Antônio Docena e senhor Clécio Spielmeier, referente ao exercício de 2023. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, procedeu-se à eleição da mesa diretora para o exercício de 2026, havendo 2 chapas regularmente inscritas. A chapa 1 foi composta por Alexandre Grana, PP, para o cargo de presidente, Carlos Bellmann, PP, para vice-presidente e Diego Antônio Radavelli, PP, para secretário. A chapa 2 foi composta por Gilberto Bott, MDB, para presidente, Sigmar Lindemann, PSDB, para vice-presidente e Evandro Adler, PSDB, para secretário.
Conforme disposto nos artigos 28 a 30 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a votação ocorreu de forma secreta. Encerrada a votação, o presidente procedeu à leitura dos votos e proclamou eleita a chapa 2, composta por Gilberto Pot, MDB, como presidente, Sidmar Lindemann, PSDB, como vice-presidente e Evandro Allert, PSDB, como secretário, para assumir a mesa diretora no exercício de 2026, pelo resultado de 6 votos para a chapa 2 e 3 votos para a chapa 1. Em seguida, passou-se a eleição do presidente, vice-presidente e relator de cada comissão permanente. Conforme disposto no artigo 42 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, a votação também ocorreu de forma secreta, sendo todas as comissões compostas por chapa única. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação ficou assim constituída: presidente Anneliese Grimhorst, MDB, vice-presidente Carlos Wellmann, PP, e relator Renato Gaspar Herbert, PSDB. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Agricultura ficou composta por presidente Renato Gaspar Herbert, PSDB, vice-presidente Diego Antônio Radavelli, PP, e relator Valério da Fonseca, MDB. A Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente ficou composta por presidente Valério da Fonseca, MDB, vice-presidente Alexandre Grana, PP, e relatora Anneliese Grimhorst, MDB. Após, o presidente procedeu à leitura dos votos, proclamando eleitos os membros da chapa 2 pelo resultado de 6 votos, bem como as comissões permanentes eleitas por unanimidade. Por fim, declarou eleita e empossada a mesa diretora, bem como eleitas e empossadas as comissões permanentes, com seus respectivos membros para o exercício de 2026. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de fevereiro de 2026, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Renato Gaspar Herbert, presidente; Evandro Allert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, levantar-se. Se não, permaneça em comissão. Foi aprovada por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 14 de janeiro de 2026. Ata número 01 de 2026, extraordinária. No dia 14 de janeiro de 2026, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara de Vereadores, reuniram-se em sessão extraordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Anneliese Grimhorst, Carlos Wellmann, Diego Antônio Radavelli, Evandro Allert, Gilberto Pot, Renato Gaspar Herbert, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Carlos Wellmann para ler uma passagem bíblica. Ordem do dia: Projeto de Lei número 001 de 2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 002 de 2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 125 mil e dar outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 003 de 2026 do Poder Executivo. Institui a campanha de incentivo à produção primária para o ano de 2026 e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 004 de 2026 do Poder Executivo.
autoriza o Poder Executivo a incluir meta no PPA, Plano Plurianual Quadriênio 2026-2029, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de fevereiro de 2026, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Gilberto Pot, presidente, Evandro Allert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovada por todos. Convido a vereadora Maristela Hort para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. É com imensa alegria que hoje assumo por 30 dias como representante do povo westfaliano nesta casa. Meu muito obrigado ao vereador Renato Gaspar Herbert por me ceder esse espaço, por me proporcionar esta experiência. Quero agradecer também aos westfalianos que depositaram seu voto de confiança em mim. E a minha família, que me acompanhou nessa caminhada, em especial a minha irmã Marisa, que por muitas vezes me levou ao encontro do munícipe. Todos sabem do carinho, do respeito e do amor que tenho pelo nosso querido município. Mas tem vezes que me sinto envergonhada quando as pessoas vêm me comentar sobre esta casa. Trabalho no comércio, e lá passam muitas pessoas. E elas me comentam sobre como certas colocações desnecessárias são colocadas aqui nessa tribuna. Faz mais de um ano que a eleição acabou. E está mais que na hora de deixar o passado, se unir e buscar o melhor para o nosso município. Façam com que o nosso município tenha orgulho desta casa. Nós que estamos aqui somos o reflexo do nosso povo. Deem mais atenção às nossas crianças e jovens, que são o nosso futuro. Agradeço de coração ao Poder Executivo pelo incentivo à nossa banda marcial, que já nos deu tanto orgulho. Nossas oficinas, que são uma oportunidade ímpar para as nossas crianças. E tantas outras coisas maravilhosas que estão sendo feitas. Nossa programação natalina foi um exemplo claro disso. Educação e cultura merecem uma atenção especial, sim. E para finalizar, quero dizer ao povo westfaliano que estou à disposição nesses 30 dias para honrar o cargo que foi me imposto. Podem me procurar, que vou estar à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Maristela Hort. E de imediato convido o vereador Alexandre Grana para fazer o uso da tribuna. Muito boa noite. Quero cumprimentar a nova mesa diretora, os colegas vereadores, colegas vereadoras, a nossa assessoria jurídica, a nossa secretária, a imprensa e os munícipes aqui presentes. Minha colega falou há pouco aqui, às vezes dá vergonha mesmo.
concordo com você. Mas no meu caso, eu também acho que já foi muito pior. Porque, se todos vocês sabem, anos atrás, quando eu era vereador aqui, eu fiz uns questionamentos, por exemplo, da nossa cooperativa, o que estava acontecendo. Eu fui muito crucificado, fui condenado, me taxaram de muitas coisas, eu aguentei, eu passei por um mau período. Mas eu quero fazer uma colocação, um fato, que alguns meses atrás, eu, o prefeito e os meus 2 colegas vereadores, o Diego e o Carlos, quando fomos para Brasília buscar recursos para o nosso município, a gente teve uma reunião, fizemos uma visita para o nosso senador Luiz Carlos Reis, um senador que já mandou muito dinheiro para o nosso município. Como todos os nossos deputados, Covatti, Afonso, Pedro, já mandaram muito dinheiro. E nós tivemos uma conversa sobre a nossa cooperativa Languiru, aonde o senador, está aqui os meus colegas de testemunha, pegou o telefone, quando falou para nós que tinha uma empresa no passado que queria adquirir, assumir os compromissos da Languiru, assumir as dívidas dos nossos produtores. Aqui é verídico, não é, meus colegas? Tá? Quando viemos para lá, voltamos para cá, marcamos uma reunião, nós 3 e o prefeito, com a direção, a atual direção da cooperativa, onde nós colocamos esses fatos. E o senador ligou para a direção dessa empresa na nossa frente, né? Onde os caras ainda falaram que as propostas, apesar de ter a JBS, eles ainda estariam dispostos a negociar. Quando voltamos, tivemos essa reunião, que todo mundo sabe que o nosso prefeito é apaixonado pela Languiru, né? Todo mundo sabe que ela teve uma vida inteira praticamente trabalhando e dedicado à nossa cooperativa. E eu, como fui crucificado, fui condenado, tenho uma certa mágoa com certas pessoas, porque torceram tudo que estava acontecendo no passado, torceram e botaram dizendo, o grande é contra. Jamais eu fui contra e jamais sou contra. Só que tem coisas que eu não admito. Aonde nós pedimos o que estava acontecendo, foi dado uma satisfação meia, sou bem sincero, não me convenceu nada. E hoje o que a gente vê? O que nós estamos vendo? Nada mudou. Se passa tanto tempo, nada mudou, os agricultores batendo na porta da gente, querendo saber como vai ficar, produtores que nunca tiveram dívida e hoje estão até o pescoço atolado, onde foi questionado o retorno de certas pessoas que saíram no passado, a volta deles, e hoje o que eu vejo os comentários na nossa cidade, o Alexandre sendo procurado, que certas pessoas vão voltar. Eu quero dar um recado para a administração da Languiru. Eu sou homem que honro o que falo, e os meus colegas são testemunhas quando eu disse que se eles trouxessem de volta, eles iam ter uma briga comigo. É ou não é, meus colegas? E eles deram a palavra que não voltariam. Não traziam o que fizeram para a Languiru, não tinham esquecido o que essa gente fez, agora vão trazer de volta. Eu quero saber, quero fazer uma pergunta para a administração da Languiru. Não tenho medo de falar, não, porque hoje o nosso município perde muito. O nosso comércio está sucateado, desculpem falar, mas é a verdade.
Os nossos colonos, vocês imaginam quanto o nosso município perde por mês por negócios mal feitos? O nosso povo, um povo ordeiro, um povo trabalhador. E aonde que está o que eles falaram para nós que não ia acontecer e pelo jeito vai acontecer? Então eu vou também honrar o que eu falei, já que eles não honram o que eu falo, eu honro. Eles vão ter briga comigo. Em vez de a Langru trazer certas pessoas de volta, arrumam gente para roçar o terreno baldio, aquele famoso terreno que ia sair aquele mercado imenso, onde eu fui crucificado na UASI quando tive uma reunião. E vou dizer para vocês, meus colegas vereadores, não tem ninguém aqui que faz parte, mas tem vereador que chamava de painho, tinha vereador que defendia até debaixo d'água certas pessoas. Aquelas pessoas que me criticaram, aqueles vereadores que me criticaram, que não estão aqui, né? Onde eles estão hoje? Será que essa gente vai vir pagar as contas dos nossos produtores? Vão assumir os compromissos que fizeram com nossos produtores? Eu vou dizer uma coisa para vocês: credibilidade não se conquista com mentira. Pediram para nós ajudar a arrumar, trazer, convencer os colonos a voltarem e produzir para Languiru novamente. Com credibilidade é essa? Com credibilidade eles querem perante os funcionários que estão a vida inteira lá trabalhando, vendo as pessoas voltarem, como fizeram no passado? Eu quero dizer que segunda-feira eu e o Carlos e o prefeito juntamente vão para Brasília novamente. E eu vou ter uma conversa novamente com o nosso senador sobre esse assunto. E vou expor aqui, se for o caso. E se tiver alguém que quiser me rebater, fique à vontade. Se tiver algum munícipe que achar que eu estou errado, quiser me condenar, me procure. Eu não fujo dos meus compromissos, eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu jurei defender o nosso povo de Westfália, porque eu carrego dentro de mim uma dívida de gratidão imensa. Porque da onde que eu vim, jamais um dia eu imaginei estar sentado naquela cadeira. E isso eu carrego até o fim do meu mandato. Não sei se vou me eleger novamente, nem sei se vou concorrer um dia. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar meu compromisso. E que Deus abençoe a Westfália. Muito boa noite. Agradeço as palavras do vereador Alexandre Grana. Entra na ordem do dia, nessa Casa Legislativa, o seguinte projeto de lei 05/2026 do Poder Executivo. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 05/2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 005, de 13 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de Educação Física em caráter temporário e de excepcional interesse público e dá outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 005/2026. Westfália, 3 de fevereiro de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando o presente projeto de lei com a finalidade de autorizar a contratação temporária e em caráter emergencial de professor de Educação Física, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. A necessidade da contratação decorre do fato de que o professor de Educação Física, atualmente lotado na rede municipal de ensino, passará a exercer o cargo de diretor de escola, afastando-se assim das atividades docentes. Tal situação gera vacância temporária na função, exigindo a adoção de medida imediata para suprir a demanda existente.
A contratação temporária e emergencial mostra-se indispensável para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas, evitando a interrupção das aulas e garantindo que os alunos permaneçam assistidos por profissional devidamente habilitado, de modo a preservar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de medida necessária para a manutenção da regularidade das atividades escolares e o fortalecimento da educação no âmbito do município, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Simone Aline Tischer Landmeier, prefeita em exercício. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco para a sessão ordinária no dia 19 de fevereiro de 2026, às 19 horas.